Eu sou o Henrique Marques e hoje vamos explorar uma das mais perigosas trilhas do planeta Terra. A trilha até a Cachoeira do Salto Branco, no coração da selva catarinense. Uma trilha que vai exigir muita coragem e seriedade. Após a trilha, iremos para os Morros dos Conventos, uma grande falésia. Passaremos por quase toda a bacia do rio Araranguá, principalmente pelas afluentes Pio, Mãe Luzia e Araranguá. Mas antes de tudo, temos que explicar para vocês sobre o que é a bacia hidrográfica. Ela consiste em um grande recorte de terra, delimitado por divisores de água, pontos mais altos do relevo e determinantes para a direção do curso da água. Nesses pontos, há uma nascente que, devido à chuva, dá origem às afluentes, dirigindo-se até o ponto mais baixo do relevo, muitas vezes o rio principal, e finalmente desaguando em um grande corpo de água, que no caso é o mar. Por todo o curso da água, ela vai modelando o terreno em sua volta, deixando marcas e histórias da geologia no relevo, mostrando sua importância para a humanidade, pois a água é vida e é essencial para diversas funções em uma sociedade. No nosso mundo, existem muitas bacias, porém, vamos dedicar esse vídeo para a bacia da nossa região, uma grande bacia, a bacia do rio Araranguá, dando suas caras inicialmente na Serra Geral, o divisor de águas, por meio de suas nascentes, dá origem a inúmeras afluentes, passando por muitas cidades que cresceram próximas às suas margens, desaguando na sua foz em formato de estuário na cidade de Araranguá. Mas antes de tudo, nós vamos pegar nosso meio de locomoção, vulgo avião particular Teco-Teco. Indo até o Instituto de Aloata, na cidade de Treviso, onde encararemos animais selvagens e plantas carnívoras. Durante a trilha, conseguimos avistar uma grande diversidade de fauna e flora, onde avistaremos um leão-bai na nossa frente. Ufa, ainda bem que era apenas uma imagem. Há muitos anos aí, com esse objetivo, tá? O objetivo de conservar a natureza, né? Então, assim, tudo que vocês verem nas placas, tá? Tem aqui nessa área, tá? A gente tem aqui o puma, né? Também conhecido como onça parda, tá? Que aqui na nossa propriedade a gente já registrou 64 vezes a passagem deles na frente das câmaras, tá? Hoje a gente tem aqui um macho, que a gente chama, é um macho alfa, né? Ele tem mais ou menos uns 60 quilos, mais ou menos dessa altura, tá? E a gente tem uma fêmea também com um filhote que está transitando aqui na área, tá? Primeira pergunta que as pessoas fazem é se esses animais atacam, né, cara? Não, tá? Porque o que acontece? Esses animais, eles hoje, em virtude do nosso desenvolvimento não tão correto, né? A gente tem empurrado esses animais cada vez mais para áreas menores, né? E esses animais precisam de grandes áreas para viver, tá? Todos esses animais aqui que estão aqui são os felinos, né? Aqui a gente tem a jaguatirica, o gato maracajá, o gato do mato pequeno, tem o gato morisco, né? São animais de hábitos noturnos, tá? Dificilmente a gente vê um animal desse de dia. Em uma parte da trilha, a gente vai se deparar com um homem bem curioso que nunca saiu da mata de onde ele nasceu e foi criado por macacos, que nos dará um depoimento da sua situação. Viver na floresta é bom demais, meu filho. Não ter que pagar as contas de luz e energia como os outros. A sensação de liberdade em poder andar pelado no meio do mato é libertadora. Só fico irritado quando casais bobinhos picham ou arranham minha casca da minha árvore. No caso, minha residência. Depois dessa mensagem emocionante, iremos seguir o nosso caminho. Após um tempo de caminhada, chegaremos à Cachoeira, um dos corações da bacia do rio Araranguá, uma das muitas nascentes no divisor de água da Serra Geral, uma cachoeira de 77 metros de altitude, local de alto vale e alto curso, dando origem ao rio Pio, no qual observamos muito da erosão e transporte de resíduos e o intenso fluxo de água correndo pelas rochas. Mas de repente podemos ouvir um canto maléfico, uma cobra que ninguém se atreveu a chegar perto.
Na área próxima da cachoeira, iremos encontrar vegetações mais adaptadas para o clima úmido. Calma aí, deixa eu falar um pouquinho. Meu nome é João Henrique, agora a gente vai para o momento aula de biologia. Então, na área úmida a gente vai encontrar musgo e samambaia, que são espécies de plantas que necessitam de água para se proliferar. Usando o exemplo no musgo, o musgo masculino ele vai gerar um gameta, que pela água ele vai alcançar o gameta feminino. Então a água vai se tornar uma parte essencial da reprodução deles. E além de pequenas plantas, a gente vai encontrar árvores grandes e com folhas grandes, que para o local mais quente é uma boa opção para se absorver mais água e raios solares, que vai ajudar na realização da fotossíntese. Podem continuar agora, apresentadores. Continuando, iremos voltar para o início da trilha. Mas por um descuido ocorreu um acidente com um dos nossos apresentadores no caminho de volta. Tenham atenção com as imagens fortes. A gente vai cruzar para alguns córregos, tá? Eu acho que eles estão com água, tá? Nesses córregos, às vezes no meio do rio tem uma pedrinha, tá? Daí as pessoas geralmente acham que eu vou pisar na pedra, não vou pisar na água para não molhar o pé. E geralmente é aí que acontece a queda. A minha orientação, pisem na água, tá? Para não ter nenhum tipo de imprevisto, tá? Meu Deus! Agora eu tenho que tomar mais banho. Caiu. E depois dessa tragédia angustiante, iremos para o centro de Treviso, que no caminho encontramos parte do rio em médio curso, que diferente da proximidade da cachoeira, já apresenta um fluxo de água menor. Então, ao chegar, vamos encher os buchos e cuidar do nosso humano meio macaco. Agora a gente vai ir para o Morro dos Conventos, que no caminho a gente vai observar outro rio passando por baixo da gente, agora bem mais alargado e com curso mais lento. Nele, a gente vai poder observar a atividade humana, onde os moradores da cidade não possibilitam a presença de uma mata ciliar bem aflorada e ocupando áreas próximas às áreas de inundação. Mas antes de continuarmos, vocês sabem a importância da mata ciliar? Se não souberem, agora vão aprender. Resumidamente, a mata ciliar são as vegetações que crescem nas margens de grandes corpos d'água, sendo uma espécie de proteção, como os nossos cílios. E sua importância é gigantesca para a manutenção do ecossistema, ajudando a estabilizar o solo das margens, evitando a erosão pela corrente d'água, impedindo deslizamentos que poderiam acontecer e carregar o rio com grande volume de terra e sedimentos. Então, eles também podem ajudar a controlar sedimentos provenientes de grandes chuvas que chegam ao rio, entre muitas outras importâncias. As copas das árvores, elas amortecem as gotas d'água no solo, fazendo com que essa água infiltre de forma devagar no subsolo. Bom, além disso, ela está muito ligada nas áreas de inundações, outro ponto importante do bem-estar dos rios, pois é uma área propensa a alagamentos devido às cheias, funcionando como um amortecedor natural de enchentes, ajudando a absorver a água extra e reduzindo os impactos. O que vai acontecer quando a gente ocupar essas áreas? Isso mesmo que você está pensando. Elas não vão conseguir realizar essas funções primordiais. Então, se essas funções não são utilizadas, é propenso à ocorrência de problemas ambientais, tais como os deslizamentos e enchentes, entre outros. Por isso é importante seguir regras e leis, que podemos usar de exemplo as áreas de preservação permanente, na qual, dependendo da largura do rio, é preciso uma maior área de preservação das matas ciliares. Ao chegar ao Morro dos Conventos, a gente foi no mirante do ponto mais alto para observar a foz do rio Araranguá, que após atravessar mais de 60 km do território catarinense, chega ao nosso oceano, o Atlântico. Nessa mesma vista, a gente consegue observar os meandros do rio e o curso lento que o rio flui em um baixo curso. As plantas que observamos nessa área são mais adaptadas ao clima bem mais seco e com uma grande irradiação solar, como os cactos, que se desenvolveram para sobreviver em locais com terras de poucos recursos. E os espinhos que se tratam de suas folhas, que faz com que a água do interior do seu corpo não saia através da transpiração. Ao descer do morro, chegaremos ao mar. Um mar agitado e perigoso, nadando lado a lado com tubarões esfomeados por carne fresquinha. Tem que ir na aula da Tereza e do Gilberto.